eu fico perguntando assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? O que é que você está fazendo hoje que vai reverberar nos ouvidos da história e vai ter reflexo para a eternidade? Eu fico perguntando hoje, depois que você e eu morrermos, se Jesus não voltar antes, 50 anos depois, que marcas nós ainda deixaremos? Que influência nós ainda exerceremos? Que marcas nós deixaremos nas futuras gerações? Ou melhor, que frase resumiria a sua história, a sua vida, que seria escrita na lápide de seu túmulo? Irmãos, nós vivemos uma geração egoísta, vivemos uma geração consumista, vivemos uma geração que busca o prazer, que busca a qualidade de vida, que só pensa em si, só olha para o seu umbigo. A pergunta é: o que é que você está fazendo hoje que marcará as futuras gerações? Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a Jesus à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Amém? O contexto aqui, irmãos, é que nós estamos a 2 dias antes da Páscoa. E a Páscoa era uma das 3 grandes festas de Israel. A maior festa de Israel. A festa que lembrava a saída do cativeiro, a libertação, a redenção. A Páscoa apontava para a cruz, onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ofereceria a sua vida para nos redimir do pecado e da morte. Nos bastidores do poder eclesiástico, os principais sacerdotes já tramavam, já urdiam a prisão de Jesus e a morte de Jesus. E é curioso entender que ao longo do ministério de Jesus, quem liderou a perseguição a Jesus foram os fariseus. Mas nos últimos dias, quem lidera a prisão e a morte de Jesus são os saduceus. Isso porque os saduceus, que eram os teólogos progressistas liberais da época, ocupavam a classe mais alta da sociedade. Eles haviam dominado o sacerdócio. O sumo sacerdote era o presidente do sinédrio. E quando Jesus entrou e expulsou os vendilhões do templo, virou as mesas dos cambistas e diz que eles haviam transformado a casa de Deus, casa de oração, em covil de salteadores, Jesus mexeu no bolso deles. As caravanas que vinham do mundo inteiro para adorar, não podiam comprar os animais para o sacrifício com moeda estrangeira. Precisavam fazer a troca da moeda ali no pátio do templo.
E os saduceus armaram um esquema para, nessa troca de moeda, cobrar uma altíssima taxa de transação, e desta maneira eles transformaram o templo num mercado lucrativo para eles. Jesus mexe com isso, e eles passam a odiar a Jesus, e tomam então a decisão: ele deve morrer, vamos matá-lo à traição, vamos prendê-lo, só que vai ser depois da Páscoa, porque eles pensavam assim: durante a Páscoa vai dar tumulto. Como assim? Vocês sabem que a Páscoa dos judeus era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque nessa festa a cidade de Jerusalém quintuplicava a população. Os romanos tinham muito medo de uma rebelião. E é nesse contexto que essa cena se desenrola. Mas sabe o que eu acho interessante? Que enquanto as autoridades tramam a prisão e a morte de Jesus, uma família em Betânia programa uma recepção para Jesus. Jesus é esse personagem amado por uns, odiado por outros, acolhido por uns, repudiado por outros, desejado por uns, perseguido por outros. Mas essa cena aqui se desenrola na casa de um homem chamado Simão, o leproso. E você pergunta então: ele era leproso ainda? E a resposta categórica é claro que não. E por que você sabe que ele não era leproso? Que se o fosse, ele não podia ficar em casa. Se o fosse, ele não podia conviver com a família. Se o fosse, ele não podia receber ninguém para um jantar, como está acontecendo aqui. Mas então por que ele é chamado de Simão o leproso? Para avisar a você e a mim um grande perigo. O perigo de rotular as pessoas, de carimbar as pessoas, de botar uma tatuagem existencial na vida das pessoas, deixa uma marca indelével na vida das pessoas. O rótulo não precisa mais, mas a nossa tendência é de marcar gente, e ao marcá-las, não é preciso mais a marca, mas a marca permanece, o rótulo permanece. Nessa casa, uma pessoa se destaca. Aqui no texto, essa mulher não tem nome. No texto paralelo de Mateus 26, essa mulher não tem nome. Mas no outro texto paralelo, João capítulo 12, essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E diz a Bíblia que Jesus está reclinado à mesa, e ela vem com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental. Diz Mateus 26 que o vaso estava cheio. Diz o texto aqui que esse vaso cheio de alabastro, de um nardo puro, foi avaliado em mais de 300 denários. Cada grama dessa essência valia 1 denário. Portanto, você chega à conclusão que esse vaso de pedra ornamental tinha ao redor de meio quilo de perfume, em torno de 500 gramas de perfume. E ela não abre o vaso, ela quebra o vaso e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Diz João 12 que a casa se encheu com perfume. Obviamente, se ela derrama esse perfume na cabeça de Jesus, esse perfume escorre pelo seu corpo. E o texto paralelo diz que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação nos discípulos que estão à volta, que ficaram indignados, murmuraram, molestaram-na, chegando a dizer: esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus Cristo corrige-os dizendo: por que a molestais? Deixai-a. Ela praticou boa ação para comigo. Ela antecipou a unção do meu corpo para a sepultura. E em verdade vos afirmo que onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será contada essa história para a memória sua. E eu destaco aqui 8 verdades nesse texto.
Se você tem papel e caneta, eu sugiro a você anotar. Sabe por quê, irmãos? Porque o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Quando você anota, você fixa o aprendizado. Quando você anota, você pode chegar em casa e rever o que você aprendeu. Quando você anota, você pode ruminar, meditar, aplicar ao seu coração aquilo que você escutou aqui. Então vamos ver 8 lições que Maria nos ensina aqui. Essa mulher, você sabe, ela aparece só 3 vezes na Bíblia. A primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez é João 11, ela está aos pés de Jesus para chorar. A terceira vez é aqui, nesse texto, que é citado em Mateus 26 e João 12, e ela está aos pés de Jesus para agradecer. Por que ela agradece? Muito provavelmente a ressurreição do seu irmão, um milagre estupendo, talvez o mais destacado milagre que Jesus operou no seu ministério, ressuscitando um morto de 4 dias. E aqui há 8 verdades que Maria nos ensina. A primeira verdade está aí no versículo 8, confira comigo. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem feito para Jesus o que você pode? Ou você tem dado para Ele a sobra? O resto? Ou você faz para Ele aquilo que não custa nada para você? Você tem feito o que você pode, dando a Ele o melhor do seu tempo, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus dons, o melhor dos seus recursos? Irmãos queridos, às vezes nós damos para Deus o que não nos faz falta. Às vezes ficamos muito aquém, fazemos até a obra de Deus, mas fazemos relaxadamente, descuidadamente, desatentamente. Eu fico olhando para a história da igreja, me lembrando do movimento dos morávios. Vocês se lembram que houve um movimento na Alemanha, em 1723, com o conde Ludwig van Zinzendorf, que no mês de setembro daquele ano, começa na Alemanha uma reunião de oração. Essa reunião durou 100 anos ininterruptamente. Os moravianos despertaram para a obra missionária e cada 25 crentes morávios sustentavam um missionário fora da Alemanha. Às vezes aqueles que eram muito pobres, com a paixão da obra missionária, não tendo recursos para investir, se vendiam como escravos, para comprar uma passagem só de ida, para alguma aldeia, alguma etnia, para lá entregar o evangelho àquele povo. Eles fizeram o que puderam. Você tem feito o que você pode? Põe o prumo de Deus no seu coração hoje e pergunte a você se você tem feito o que você pode para Deus. Maria fez o que pôde. Segundo lugar, Maria fez o seu melhor. Olha comigo o verso 3. Ela pega esse perfume, esse vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebra o alabastro e derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Vamos entender aqui. Esse perfume, ele é adjetivado aqui em grau superlativo. Perfume preciosíssimo. Mas esse perfume é feito de uma essência. E essa essência não era produzida em Israel. Essa essência chama-se nardo. E o escritor sagrado faz questão de registrar que essa essência não é misturada, não é híbrida. É uma essência pura. Essa essência era encontrada apenas em arbustos secos lá das montanhas do Himalaia, que vinham em lombos de camelos. Essa essência era tão cara, para vocês terem uma ideia, que 1 grama dessa essência valia 1 denário. 1 denário é o salário de um trabalhador durante o dia inteiro. Você já pensou o que é que você trabalhou o dia inteiro para comprar 1 grama de uma essência?
Ninguém comprava numa loja em Israel um vaso de alabastro cheio desse perfume de nardo puro. Esse perfume é comprado pouco a pouco, gota a gota, e é acondicionado nesse vaso de pedra ornamental. Maria pega esse vaso, praticamente meio quilo de perfume, e ela não abre o perfume. Porque quando você tem um perfume caro, como é que você usa? Você abre, molha a ponta do dedo, passa um pouquinho perto da orelha, outro pouquinho perto da orelha de cá, um pouquinho no pulso, e você pensa assim: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Você pergunta: por que é que Maria não abriu o vaso? Por que é que ela quebrou o vaso? Sabe por que ela quebrou o vaso? Porque ela estava dizendo: eu não quero que sobre uma gota, eu quero que tudo seja colocado a serviço de Jesus. Ela não apenas fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Fez o seu melhor. E eu pergunto para você nesta noite: você tem feito o seu melhor para Deus? Às vezes nós somos como aquela geração de Malaquias, lembra lá? Quando os animais ficavam doentes no pasto, aleijados, feridos, eles pensavam assim: vamos dar para Deus, vai morrer mesmo, não presta mais mesmo, vamos dar para Deus. Aí o profeta pergunta assim: você tem coragem de oferecer para o governador o que você está oferecendo para Deus? Eu estive mês passado em Portugal, pregando na cidade do Porto, e fui visitar uma cidade próxima a Coimbra, onde tem uma importante universidade de Direito. Quando nós viajávamos, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, andando no asfalto. E eu perguntei à pessoa: o que essas pessoas estão fazendo andando a pé no asfalto? E me disseram: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu fiquei pensando: meu Deus, quantas vezes aqueles que adoram ídolos são mais dedicados aos seus deuses pagãos, aos seus deuses mudos, aos ídolos, que nós somos dedicados em servir a Deus. Quantas vezes você mora perto da igreja, você tem carro, se está frio você não vem, se está chovendo você não vem, se está calor você não vem, qualquer motivo é motivo para você faltar à igreja. Qualquer motivo é motivo você faltar a uma reunião de oração, qualquer motivo é motivo você faltar uma escola bíblica dominical. Você não se empenha, você não se consagra, você não se dedica. Eu estava lendo a história de uma mulher na Índia, que caminhava pela estrada com 2 filhos, um doente nos braços, e outro acompanhando, saudável. Alguém pergunta para aquela mulher: o que você está fazendo, caminhando com esses meninos, estrada fora? Ela respondeu: eu estou indo ao Ganges, oferecer um desses filhos aos deuses. Você sabe que na Índia tem mais de 1 milhão de deuses, até a vaca é deusa na Índia. Aí a pessoa perguntou: mas qual desses filhos você vai oferecer ao seu Deus? Ela perguntou: o que é que o senhor acha? É claro que eu vou oferecer o saudável, é claro que eu vou oferecer o melhor que eu tenho. É claro que Deus não aceita sacrifícios humanos, mas os pagãos muitas vezes são mais zelosos em servir aos seus deuses do que nós ao Deus da nossa salvação. Você tem feito o seu melhor para Deus? Você tem consagrado o melhor que você tem para Deus? Maria fez o que pôde. Maria fez o seu melhor. Terceiro lugar, Maria fez sacrificialmente. Você pode até perguntar assim: eu não estou entendendo. Se Betânia era uma aldeia pobre, e era. Se Israel era um país, uma nação subjugada por Roma, e era. Se os trabalhadores na época ganhavam pouco, 1 denário só por dia, e tinham que pagar pesadas taxas e tributos, isso era verdade? Como é que uma moça pobre,
e investe um ano de trabalho num vaso de perfume. Que loucura! Porque você e eu, por menos que você ganhe, nenhum de nós investe um ano inteiro de salário num perfume, por mais bonito, por mais nobre, por mais importante que ele seja. Por que Maria gastou tanto dinheiro nesse perfume, irmãos? É que dentro da cultura israelita, a moça não comprava esse perfume numa loja de perfume, gota a gota, gota a gota, gota a gota, gota a gota, ela ia comprando, ia acondicionando esse vaso de pedra, para quê? Para o dia das suas núpcias, para o dia do seu casamento. O que Maria está dizendo é o seguinte: aquilo que é mais importante para mim, aquilo que eu guardei para o dia mais sonhado e feliz da minha vida, aquilo que representa a realização do meu maior sonho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Não só faço o que eu posso, não só faço o meu melhor, mas eu quero fazer para Ele sacrificialmente. O que é que você tem feito para Deus sacrificialmente? O que é que você tem feito para Deus que custa algo para você? Que tipo de ação você tem feito que demonstra uma consagração plena do seu ser e do que você tem a Deus? Vamos recordar os 3 pontos? Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez o seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Confira comigo aí, por favor, versículos 4 a 6, que quando os discípulos que eram aqui, os alguns descritos no verso 4, viram a cena, diz o texto que eles se indignaram e diziam: para que esse desperdício? A primeira reação de crítica foi indignação. O que é indignar, irmãos? Raiva, fúria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca vi ninguém fazer algo importante para Deus sem receber críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Paulo chegou a dizer: se eu tentasse ou quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Maria sofreu a mais severa crítica. Eles ficaram indignados com ela, chegaram a dizer: isso é um desperdício, aquilo que você consagra para Deus com tanta intensidade, isso é um desperdício. Um desperdício. Segunda reação a ela, olha aí o versículo 5, diz o texto que eles murmuraram contra ela. Sabe o que é murmuração? Esse buchicho, essa vozeria que às vezes se espalha como um fermento, que leveda a massa, que perturba a igreja, que contamina o povo de Deus. Quantas vezes, queridos irmãos, ao fazer a obra de Deus, as pessoas vão murmurar contra você, vão criticar você. Mas notem comigo o verso 6, que ela enfrenta uma outra crítica. Porque Jesus Cristo disse assim: deixai-a, porque a molestais. Então tem indignação. Segundo, murmuração. Terceiro, molestação. Sabe por quê? Porque ela fez o que pôde, porque ela fez o seu melhor, porque ela fez sacrificialmente. Às vezes, irmãos, nós somos mais governados pela opinião dos outros do que em buscar agradar a Deus. Até no culto, sabia? Às vezes no culto você quer ter uma reação espontânea de alegria, de gozo, de adoração, ou de levantar sua mão, ou de expressar até suas lágrimas que brotam nos seus olhos. Você fica preocupado: mas se eu levantar a mão vão me chamar de descontrolado, se eu chorar vão me chamar de um piegas. E aí você fica engessado, sabe, com medo do que a pessoa vai pensar, vai falar de você, e você se domina todo, você se engessa todo, você se congela todo, você está mais preocupado com o que o outro vai falar do que em expressar
todo o seu ser em demonstração de amor e de gratidão a Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Sirva a Deus, apesar das críticas. Você não vive para agradar a homens, você não vive para arrancar aplausos de homens, você vive para que Deus seja glorificado na sua vida. Mas, quinto lugar, vamos recordar os 4 primeiros? Ela fez o que pôde, ela fez seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez apesar das críticas. Quarto, ela fez só para agradar a Jesus. O texto paralelo de João 12 nos informa que Maria soltou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Você pode pensar, bom, mas isso é um gesto de humildade. Não, não é de humildade não. Esse gesto aqui é de correr risco. Sabe por quê? Dentro da cultura israelita, uma mulher nunca soltava os cabelos em lugares públicos. Isso era a mesma coisa de botar em risco a reputação dela. Isso era correr risco de ser considerada uma mulher vulgar. Mas o amor, irmãos, não pode ser represado. A gratidão não pode obedecer determinados clichês. Quem ama, quebra protocolos. Maria está dizendo para você e para mim o seguinte: não importa o que as pessoas vão pensar a meu respeito, eu só tenho uma preocupação, é agradar a Jesus. Porque a gente vive para agradar fulano, beltrano, ciclano, vive para agradar a família tal, o grupo tal. A gente vive para agradar a denominação, a liderança. Maria nos ensina um princípio aqui: o que importa para mim, ainda que eu receba críticas, é só agradar a Jesus. Se as pessoas estão com raiva, se as pessoas estão murmurando, se as pessoas estão molestando, se as pessoas estão dizendo que é desperdício, se as pessoas estão contra mim, não importa, desde que o que eu estou fazendo agrade o coração do meu Deus. Vamos recordar? Ela fez o que pôde, ela fez seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Sexto lugar, ela fez a pessoa certa. Veja comigo os versos 6 e 7. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. E olha o verso 7. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Quando Maria pega esse vaso cheio desse perfume preciosíssimo, feito de uma essência raríssima e puríssima, nardo puro, e quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus, os discípulos pensaram: que desperdício de bálsamo. Aí Judas, que era o tesoureiro, já avaliou o perfume. Daria mais de 300 denários. E ele, como falso filantropo, diz: ajudaria muitos pobres, daria para dar muita bolsa à família. Olha, era muita cesta básica. Quilo de mantimento, não tinha conferência que dava para encher tanto quilo de alimento. Que desperdício! Se vocês perceberem, foi desse lugar aqui que Judas ficou tão decepcionado com Maria, que ele sai daqui para ir lá entregar Jesus ao sumo sacerdote e receber 30 moedas de prata. Foi dessa cerimônia. Mas Jesus disse para eles: ela praticou boa ação para comigo.
Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus está querendo ensinar aqui, irmãos? Será que ele está dizendo que você não deve ajudar os pobres? Que você não deve ter urgência para ajudar os pobres? Que você deve reter aquilo que você deve oferecer para os pobres? Não, 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 não. Claro que não. Mas desse texto aqui surge uma falsa teologia que foi criada aqui na América Latina na década de 1960, a famigerada teologia da libertação. Quando Leonardo Boff diz que reino de Deus é encher a panela do pobre. Que conversão, novo nascimento, não é isso que nós chamamos de nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, não. É praticar caridade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Você não é salvo porque ajuda os pobres. Você deve ajudar os pobres porque é salvo. Ajudar os pobres não é a causa da salvação. Ajudar os pobres é resultado da salvação. Ajudar os pobres não abre o seu caminho para Deus. Ajudar os pobres é uma evidência de que você está no caminho de Deus. Se você ajudar os pobres, sem entender que você faz isso por causa de Jesus, você faz uma boa ação, mas a motivação está errada. É por isso que a teologia da libertação não é nem teologia nem libertação. É por isso que os teólogos da libertação não são nem teólogos, eles são teologastros liberticidas. Porque toda vez que alguém substitui a graça pelas obras, ofende a Deus, em vez de honrar a Deus. Ajudar os pobres é necessário, como fruto da nossa consagração a Cristo. Por isso Maria nos ensina uma coisa, ela fez a pessoa certa. Não substitua o seu relacionamento com Jesus por qualquer obra de caridade, porque qualquer obra de caridade deve ser a expressão do seu relacionamento com Jesus, e não um substituto desse relacionamento. Vamos recordar? 6 pontos. Ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. 7º lugar, ela fez no tempo certo. Confira comigo o verso 8. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos entender isso aqui, irmãos? Quantos dias antes da Páscoa isso aqui está acontecendo? 2 dias. É dessa cerimônia que Jesus sai para em seguida entrar em Jerusalém. A cidade já tem 5 vezes a sua população normal. Caravanas do mundo inteiro estão lá. E Jesus então entra montado num jumentinho. E as multidões clamando iam à frente dele, gritando: Hosanas, Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras. E ele vai atravessar o Vale do Cedron. Ele vai começar a subir a encosta do Monte Moriá. De frente está o templo, com a sua beleza magnífica, com a sua magnificência, com as suas colunas tão belas e tão ornamentadas. E lá está a entrada da cidade. E diz a Bíblia que Jesus está entrando na porta da cidade. E Lucas relata isso. Ele começa a chorar. Chora convulsivamente. Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Jesus olha para a cidade e vê a cidade pisada e massacrada pelos romanos, que passará o fio da espada dos judeus, que destruirá o templo, que arrasará as muralhas e que dispersará esse povo para o mundo inteiro.
Jesus entra nessa cidade e não fala mais ao povo, ele se reúne apenas com seus discípulos no cenáculo, e ali ele lava os seus pés, ali ele fala do seu amor por eles, ali ele ensina humildade a eles, ali ele fala da casa do Pai, ali ele fala da segunda vinda, ali ele fala da descida do Espírito Santo, ali ele ora por eles, ali ele institui a ceia, ali ele canta um hino, ali ele desce do Monte Sião, atravessa o Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras, e antes disso ele diz para os seus discípulos assim: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro diz: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais por ti darei minha própria vida. E Jesus olha para ele e disse: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eles entram então no jardim do Getsêmani. Jesus toma Pedro, Tiago e João e diz para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo e vigiai. Diz a Bíblia que Jesus avança um pouco mais e prostra sobre seus joelhos numa batalha de sangrento suor. E ali diz a Bíblia que Jesus derrama a sua alma diante do Pai e encontra então no Pai o consolo de um anjo. Ele se levanta. Ali ele é preso, ali é levado à casa do sumo sacerdote. Nas caladas da noite o sinédrio julga Jesus por 2 graves crimes: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Na sexta de manhã Jesus é levado ao pretório romano. Pilatos covardemente o sentencia à morte, e morte de cruz. E Jesus então, naquela manhã de sexta-feira, carrega um lenho maldito sobre os ombros, uma coroa de espinho na cabeça, e caminha debaixo dos apulpos e vaias de uma multidão sangue sedenta. Às 9 horas da manhã, Jesus é preso naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Às 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai, é sepultado. Chega o sábado do silêncio da morte, domingo bem de manhã, diz a Bíblia que as mulheres vão ao sepulcro, para fazer o quê? Para embalsamarem o corpo de Jesus com perfumes. Quando elas chegam, a pedra está removida, um anjo está sentado em cima da pedra, e o anjo pergunta para elas: o que é que vocês vieram fazer, buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O anjo está dizendo para elas assim: o que vocês vieram fazer não adianta mais, é tarde demais, ele não precisa mais dessa unção, ele ressuscitou. Entendamos isso, irmãos, Maria fez no tempo certo. Tem muita coisa, querido, que ou você faz agora ou não adianta mais fazer. Se você tem que dar um abraço em alguém, dê hoje. Se você tem que dizer para sua esposa: querida, eu te amo, fale hoje. Se você tem que olhar nos olhos do seu marido e dizer: você é importante para mim, eu amo você, fale isso hoje. Se você tem que sentar seus filhos, adolescentes, jovens, crianças no seu colo e dizer: filho, filha, eu te amo, e dê um abraço bem gostoso, faça isso hoje. Se você tem que dizer para o seu pastor: meu pastor, eu te amo, fale isso hoje. Tem coisas, irmãos, que ou nós fazemos hoje, ou não vale mais a pena fazer, porque não tem mais sentido fazer. Há uma coisa que me deixa muito chocado na cultura brasileira: são os nossos funerais. Muito chocado. Sabe por quê? Eu nunca vi tanta rasgação de seda como tem em funeral. Já viu? É elogio demais, irmãos. Sobra elogio. Mas coitado do defunto, não escuta mais nada. Melhor pai do mundo, mas não sabe. Melhor mãe do mundo, mas nunca escutou isso. Melhor amigo, melhor pastor, melhor isso. Não adianta. Eu rodo por esse Brasil afora, estou cansado de ver placa de igreja em homenagem. Essa sala aqui foi dedicada ao fulano de tal. A quem é o fulano de tal? O irmão que morreu há 10 anos. Agora não adianta mais. Para que homenagear o irmão que está morto? Essa placa não vai falar nada para ele. Você tem que homenagear alguém, homenageie em vida.
Você tem que mandar flores para alguém? Manda em vida. Eu fui há pouco tempo num funeral em Vitória. Eu contei 63 coroas de flores. 63. Contrataram um caminhão só para levar as flores para o cemitério. E eu fiquei pensando, meu Deus, coitado do defunto. Não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Talvez para aliviar a consciência. Eu fiquei pensando se aquele homem recebeu pelo menos um buquê de flor enquanto estava vivo. É um exemplo bíblico. Pense comigo em Davi. Sabe quantos anos Davi ficou brigado com o filho dele, Absalão? 11 anos. 11 anos. Diz a Bíblia que por intervenção de Joabe, o Absalão tem permissão para voltar para Jerusalém, porque estava fugido. Mas Davi manda um recado para o filho assim: ele pode até voltar, mas eu não quero ver a cara dele não, não quer falar com ele não, longe de mim. Já pensou o que é um pai não querer falar com o filho? Já pensou o que é um crente, que se um senta aqui, o outro senta do outro lado? Crentes que não se falam, líderes que não conversam uns com os outros, gente que guarda mágoa no coração. Um dia, depois de voltar para Jerusalém, mas não poder conversar com o pai, o Absalão chama o Joabe lá na casa dele, diz: Joabe, vai lá dar um recado para o meu pai, fala para o meu pai que você tem alguma coisa contra mim, que me mate, mas que ele fale comigo. Eu não aguento mais esse silêncio, eu não aguento mais esse relacionamento de mágoas, de silêncio. Sabe o que o pai fez? Depois de 7 anos de mágoa, depois de 7 anos de silêncio, recebeu Joabe no palácio, deu um beijo no rosto dele, recebeu Absalão no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele depois de 7 anos de silêncio e de mágoa. Passaram-se mais 4 anos, Absalão furtando o coração do povo nas barbas de Davi. Depois de 11 anos, Absalão não queria mais o perdão do pai, queria matar o pai. Ele não queria entrar no palácio do pai para abraçar o pai, ele queria tomar o trono do pai. E Davi precisa travar a pior guerra da história dele, contra o seu próprio filho. Ganhar a batalha é matar o filho, perder a batalha é morrer pelas mãos do filho. Naquela terrível batalha, Absalão morre. E Davi desabotou a alma nos mais eloquentes expressões de amor ao seu filho. Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Agora é tarde, Davi, agora é tarde, seu filho não consegue escutar a sua voz mais. O que você tem que fazer, faça hoje. Há poucos dias um pai chegou para mim, disse: pastor, eu venho para a igreja todo domingo muito aflito, angustiado. Falei: por quê, pai? Porque meu filho não quer vir para a igreja, eu brigo com ele todo dia, ele fica dormindo, e eu falo, e eu chamo, e eu brigo, e eu grito, e ele não me ouve, ele tranca a porta, fica emburrado, eu venho amarrotado para a igreja todo domingo, pastor. Falou: pai, vamos fazer uma coisa diferente? Chega em casa hoje, bata a porta do quarto do seu filho. Se ele abrir, fale nada para ele não, dê um abraço nele, dê um beijo nele, fala para ele que você o ama, que ele é importante para você, só isso. Para de discurso, para de gritar, para de murmurar, para de cobrar, demonstre amor. No culto da noite, aquele homem veio acompanhado, e ele fez exatamente isso. Ele bateu a porta, o filho atendeu, correu, abraçou o filho, beijou o filho, disse: filho, eu te amo, me perdoe, tenho sido rude com você. E o menino chorou muito com ele, disse: papai, há muitos anos que eu esperava um abraço do senhor, há muitos anos que eu precisava de um beijo do senhor, há muitos anos que eu precisava sentir o amor do meu pai. Se você tem que abraçar alguém, abrace hoje. Se você tem que falar para alguém, eu te amo, fale hoje. Se você tem que ajudar alguém, ajude hoje. Maria fez,
no tempo certo. Mas em último lugar, mas antes vamos recordar os 7 primeiros. Maria fez o que pôde, ela fez seu melhor, ela fez sacrificialmente, ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus, ela fez a pessoa certa, ela fez no tempo certo. Último lugar, 8º lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha comigo, por favor, o que está escrito no versículo de número 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos queridos, hoje, 23 de junho, 2016, cidade de Tupã, São Paulo, Brasil, na Igreja Batista de Tupã, esta profecia se cumpre mais uma vez. O que Maria fez no recôndito de uma casa humilde na aldeia de Betânia é trombeteado dos eirados da história, cai nos ouvidos do mundo, e o que ela fez, talvez ali no anonimato, agora é reverberado para toda a história, com reflexos para a eternidade. Eu fico perguntando assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? O que é que você está fazendo hoje que vai reverberar nos ouvidos da história e vai ter reflexo para a eternidade? Eu fico perguntando hoje, depois que você e eu morrermos, se Jesus não voltar antes, 50 anos depois, que marcas nós ainda deixaremos? Que influência nós ainda exerceremos? Que marcas nós deixaremos às futuras gerações? Ou melhor, que frase resumiria a sua história, a sua vida, que seria escrita na lápide de seu túmulo? Irmãos, nós vivemos uma geração egoísta, vivemos uma geração consumista, vivemos uma geração que busca o prazer, que busca a qualidade de vida, que só pensa em si, só olha para o seu umbigo. A pergunta é, o que é que você está fazendo hoje que marcará as futuras gerações? E eu termino contando para você a história de um missionário. David Livingstone. David Livingstone foi um missionário inglês. Dedicou sua vida a Cristo para trabalhar na África, pregando o Evangelho, ajudando aqueles africanos em situações tão precárias e carentes. Certa feita, um leão saltou em cima dele e deixou-o com o braço mirrado, defeituoso. E alguém perguntou para ele assim: David Livingstone, o que motiva você a continuar na África diante de tantos perigos, de tantas ameaças? E ele disse: é a presença do meu Jesus comigo. Eu desejo fazer algo que permaneça para sempre. Quando ele morreu na África, os ingleses vieram para buscar o corpo dele, para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses assim: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Ele amou a África, ele trabalhou na África, ele se doou pela África, e o coração dele deve ser enterrado aqui na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido. Na parede dessa catedral tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para a Inglaterra, para Londres, e sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é o túmulo mais visitado em Londres, na abadia de Westminster?
não é dos reis, nem dos nobres, é o túmulo de David Livingstone. Lá também tem uma placa de bronze na parede, com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Quando você e eu partirmos, que placa resumirá a nossa vida? Que legado nós teremos deixado? Que influência póstuma nós continuaremos a exercer? Que reflexos a nossa vida terá? O que nós impactaremos as futuras gerações? É hora de você parar e pensar. E imitar aquela mulher que esteve aos pés de Jesus, para aprender, para chorar, para agradecer. Porque o que ela fez agora é contado para a memória sua. Porque ela fez o que pôde. Porque ela fez o seu melhor. Porque ela fez sacrificialmente. Porque ela fez apesar das críticas. Porque ela fez só para agradar a Jesus. Porque ela fez a pessoa certa. No tempo certo. Com reflexos para a eternidade. E você? O que você fará? Curva a sua fronte, por favor. Coloque a sua vida diante de Deus. Quem é você? Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de cristão é você? Que tipo de obreiro é você? Que tipo de pastor é você? O que é que você está oferecendo para Deus? Ó Deus, nós te agradecemos por esta igreja. Nós te agradecemos pelas igrejas aqui presentes e representadas. Nós te agradecemos pelas demais igrejas que nesta noite estão reunidas, conectadas com esta conferência. Nós te agradecemos pelas pessoas que trabalharam para que este congresso acontecesse. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo teu povo aqui presente. E nós te pedimos, meu Deus, para que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Oramos para que a nossa vida não seja inútil, mas para que a vida que vivemos deixe um legado para as futuras gerações, para que amanhã, no futuro, quando alguém se referir a nós, seja mais estimulado a te conhecer e a andar na tua presença. Levanta os abatidos, consola os tristes, traz de volta os desviados, põe a tua igreja no trilho da verdade, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que ela seja fiel ao Deus fiel, que ela viva uma vida maiúscula, superlativa, abundante, para a glória do teu nome, e que o impacto do nosso testemunho possa influenciar gente nas dobras do futuro, com reflexos para a eternidade. E seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.